Bom dia, meus amores. Hoje a nossa aula é de matemática e nós vamos falar sobre gráficos. Bom, lembra que nós aprendemos a fazer tabela na aula passada? A gente vai fazer uma pesquisa, a gente procura saber alguma coisa que realmente a gente precisa saber e a gente monta uma tabela, onde a gente coloca o que a gente quis saber e quantas pessoas falaram a respeito daquela tabela, explicaram, fizeram alguma coisa a respeito da tabela, certo? Bom, nós temos aqui um gráfico, que é o gráfico que a Adriana, a dona de uma banca de revista, fez, que ela queria saber como que estava as vendas na banca de revista dela. Então, quem que ela fez a pesquisa? Com a opinião, com o público que vai na banca de jornal dela e compra os produtos que ela vende, tá certo? Então, vamos lá. Gráficos. Os gráficos são usados para exibir dados numéricos de maneira visual, com o objetivo de facilitar a compreensão de grande quantidade de dados e entre diferentes tipos de dados. Então, isso aqui é um gráfico visual, bem colorido, que a gente bate o olho e de acordo com os números que tem aqui, eu sei dizer quem mais compra tal coisa, nesse caso desse gráfico, né? Quem mais compra, qual é o tipo de mercadoria que é mais vendido, qual que é o menos vendido. Nas legendas que fazem parte dos gráficos, nós inserimos as informações que explicam os dados do gráfico. E elas normalmente estão localizadas e destacadas na parte superior do gráfico. O que é isso? Elas estão aqui, ó. Primeiro aqui é o que eu quero. Então tá aqui, ó, revista, jornal, gibi e livro. E aqui é a quantidade de pessoas. Nesse caso, a quantidade de pessoas, porque a minha pesquisa foi feita em cima de pesquisa de opinião pública, tá? Opinião de quem ia na banca de jornal. Observe o gráfico a seguir que a Adriana, dona da banca de revista, fez com que uma pesquisa de opinião para saber o que os clientes gostam de ler. Então ela fez aqui, ó, no gráfico, vamos subir um pouquinho, ela colocou aqui, ó, quem gosta de revista, foram 140 pessoas, de jornais 160 pessoas, gibis 120 e livros 100 pessoas. E com isso, ela vai conseguir concluir as observações que ela quiser de acordo com a pesquisa que ela fez. Então, ó, ele citou aqui 3 informações que ela poderia conseguir, mas a gente pode ter outras informações que a gente vai conseguir também de acordo com esse gráfico. Então, vamos lá. Analisando o gráfico, ela descobriu que os jornais são as coisas que os clientes mais gostam, porque foi o que mais teve, 160 pessoas. 120 pessoas gostam de gibis, preferem os gibis, tá aqui, ó, 120. O total de clientes que lê livros e revista dá 240, porque são 100 de livros e 140 de revista. A soma vai dar 240. Mas a gente também sabe que a coisa que ela menos vende lá é livros. Porque só 100 pessoas disseram que vão lá e gostam de comprar os livros. Então, com isso, ela conseguiu ver várias coisas. Ela consegue ver a quantidade de pessoas que ela pesquisou, que é, no caso, só você somar o total de pessoas ao todo que foram pesquisadas. Ela consegue ver que há uma diferença. Qual é a diferença que tem entre jornal e revista, que ó, só foram 20 pessoas, não é uma diferença tão grande, né? Ela consegue ver várias coisas. Lembrando que quando ela foi fazer a pesquisa, ela também colocou aqui, ó, de 20 em 20. Porque, como ela fez, mais de 500 pessoas foram até a pesquisa dela, né? Ela não poderia pôr um do lado do outro, senão fica muito grudado. Então, ela fez um espaço de 20 pessoas. A cada 20 pessoas, ela foi colocando os números. Então, ela colocou, ó, 0, que seria ninguém, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180. Então, cada gráfico a gente vai ver esse distanciamento de acordo com o que você teve de quantidade de pessoas que ela opinou. Então, vamos supor que ela opinasse em 10 pessoas, ela não ia fazer de 20 em 20, né? Por causa que só seriam 10. A mesma coisa, ela não pode fazer de 1 em 1, senão fica muito grudado. Uma outra coisa importante, o colorido. Ela não repete cores, tá vendo? Tem 2 tons de verdes, mas são tons diferentes. Dá pra você diferenciar um do outro, tá bom? Isso é muito importante. Bom, vocês irão fazer a atividade de hoje, que eu vou explicar pra vocês. Ela é simples. Vocês vão fazer a atividade e daqui a pouco aprovar. Agora, a gente começou a aula 10h20. Quando for 11h05, a Pro começa a corrigir, tá bom? Então, vocês têm até as 11h05 para fazer. E aí, a Pro já tá lá na live esperando para poder a gente corrigir. Se vocês tiverem alguma dúvida, também é só entrar lá na live que já tô lá. E aí, a Pro tira a dúvida de vocês, tá? Mas vamos lá. Primeira pergunta é assim. Você já ouviu falar de um tipo de gráfico chamado pictograma?
Bom, muitos de vocês não devem ter ouvido ainda, mas eu vou explicar o que é. É esse gráfico aqui que ao invés de ter números tem símbolos. Nesse caso aqui são criancinhas, desenhos de criança. Nele, em vez de utilizarmos quadradinhos para representar os dados, utilizamos desenhos. Os pictogramas a seguir foi feito com base numa pesquisa referente ao mês de aniversário dos alunos do terceiro ano. Em seu caderno, vocês vão transformar esse pictograma em uma tabela. O que vocês vão fazer? A Pro até pôs aqui, ó. Vocês vão fazer uma tabela como essa. Então tá aqui, ó, os meses e quantas crianças tem. E aí você vai colocar janeiro, quantos desenhos de criança tem. Fevereiro, março, ó. Por exemplo, janeiro, tenho 3 crianças. Então eu vou vir aqui e vou colocar o número 3, porque foram 3 crianças. Fevereiro, vou lá olhar fevereiro, não tem ninguém. Ninguém faz aniversário em fevereiro nessa sala. Eu vou lá e coloco em fevereiro o 0, tá certo? Porque não tem ninguém, tudo bem? Bom, a mesma coisa eu vou fazer depois com março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. É só contar quantas criancinhas tem em cada desenho desse. Quando não tem nada, colocar o 0, ok? No segundo, vocês vão fazer diferente. A tabela já está aí, vocês vão transportar esse lembrete para a tabela. O que é isso? Presta atenção. A professora da turma do terceiro ano fez uma pesquisa sobre a profissão que seus alunos gostariam de ter quando forem grandes, né? Quando forem adultos. Em uma lista, agrupando as respostas iguais. Aí ela teve a seguinte lista aqui, ó. 12 alunos querem ser professores, 5 alunos querem ser médico, 3 alunos querem ser bombeiros, 7 alunos querem ser cientista, 1 aluno quer ser advogado e 6 querem ser músico. O que vocês vão fazer? Eu vou colocar esses nomes de acordo com a profissão aqui. Então, ó, já tá escrito professor aqui pra você. Opa, já aqui professor, ó. Professor 12. O próximo, né, médico, você vai escrever aqui médico, 5 alunos. No outro quadradinho, bombeiro, 3 alunos. No outro quadradinho, cientista, 7 alunos. No outro quadradinho, advogado, 1 aluno. No outro quadradinho, músico, 6 alunos. Depois, soma todo o total dessas quantidades que tem, incluindo os 12 professores, tá certo? Cada quadradinho, cada linha, vocês vão escrever um aluno, tá? Depois, com isso, vocês vão pintar os quadradinhos. Então, tem lá, professor não é 12? Então, eu vou pintar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos. Pinto os 12 quadradinhos de uma cor. Vou lá e vejo quantos é o enfermeiro, quantos é o bombeiro, quantos é o cientista, quantos é o advogado e quantos é o cantor. Lembrando que eu nunca pinto da mesma cor. Então, se eu pintar professor de azul, a enfermeira vai ter que ser de rosa, por exemplo, ou outra cor qualquer. O bombeiro marrom, a cientista laranja, o advogado roxo e a cantora cinza, um exemplo, tá? Aquele que tiver receio de pintar errado e quiser pintar tudo de lápis de escrever e depois pintar colorido, também pode, tá bom? Quando a gente for corrigir, aí vocês vão ver certinho. Bom, depois disso, a gente vai completar a frase aqui, o textinho do texto coletivo que o terceiro ano fez. Então, ele diz assim: fizemos uma pesquisa com os alunos vocês vão escrever qual é o ano, sobre o que eu perguntei para as crianças, o que eles queriam ser quando crescer, tem um nome, isso aí. O que eles gostariam de ter quando forem adultos. Forem entrevistados, aí você vai colocar a soma que você fez lá da quantidade de crianças. A profissão mais votada foi a D, você vai colocar o nome da profissão que teve mais votos. E a menos votada foi a D, você vai colocar o nome da profissão que teve menos votos. Quem teve apenas, aí você vai colocar a quantidade de votos. A segunda profissão mais votada foi a D, você vai escrever o nome da profissão, com a quantidade de votos. Tudo bem? Bom, no outro exercício, diz assim: Dona Naná é confeiteira e faz tortas de diversos sabores para uma padaria. Para controlar a quantidade de tortas que entrega à padaria, ela usa um gráfico, ela faz um gráfico. Nele, cada desenho significa 10 tortas entregues. Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes o número 10 em torta de abacaxi. Então, eu vou somar 10 mais 10 mais 10 mais 10, 6 vezes, que vai dar um tanto. Morango, 1, 2, 3, 4 vezes o 10. Maçã, 1, 2, 3 vezes o número 10. Uva, 1, 2, 3, 4 vezes o número 10. E a torta de chocolate, 1, 2, 3, 4, 5 vezes o número 10.
Como que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, e escrevo, que nem a filha de abacaxi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes o número 10, põe 6 vezes o número, e aí coloco o total que deu 60. E aí a torta de morango? Vou lá na torta de morango, ó, ele teve 1, 2, 3, 4 vezes o número 10, então eu vou por aqui. 1, 2, 3, 4 vezes o número 10 e somar para ver quanto que dá o 4 vezes o número 10. Tudo bem? Deixa eu só ver se é 4 mesmo ou se... Não, é 4 mesmo. Porque às vezes poderia ter algum aqui escondidinho por causa da falta. Então é 4, vou colocar 4. Na torta de maçã, vou escrever 10 mais 10 mais 10 e colocar o total. Na torta de uva, 10 mais 10 mais 10 mais 10 e colocar o total. Torta de chocolate, 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 e colocar o total. De acordo com o que está escrito... Opa, passei demais. De acordo com o que está escrito aqui, certo? Depois eu somo tudo isso e coloco o valor total aqui, tá certo? Essa é a atividade. Quando for 11h05, a Pro começa a correção, tá bom? Pra gente poder corrigir tudo direitinho. Se a Pro não conseguir corrigir tudo hoje, de repente, por algum motivo aí que vocês não estão entendendo, eu tenho que voltar, a gente vai continuar corrigindo na outra aula. Mas a intenção é corrigir todos os exercícios hoje nessa aula, tá bom? Qualquer dúvida, a Pro tá aqui na live, é só vocês também perguntar que a Pro responde, a Pro tira na hora a dúvida. Beijo grande, até daqui a pouco.